gente estava falando um pouco sobre como devo me comportar para abençoar os meus irmãos. Eu queria ler com você Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3, verso 13. Como devo me comportar para abençoar os meus irmãos? A minha aqui diz assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Verso 13. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. A gente está falando sobre como nós nos comportamos aí, nós podemos nos comportar para abençoar os nossos irmãos, né? Então, tem muitos textos na Bíblia e a gente começa a ler esses tópicos aqui, começa a aparecer um monte de versos na nossa mente, no nosso coração, né? E um deles aí, que a gente vai falar muitos de textos semelhantes a esse, zelai uns pelos outros. Então, assim, quando você zela pelo teu irmão, você realmente está abençoando a vida dele. Não é me intrometer na vida das pessoas sem conhecimentos e sem por sentimentos assim ruins, malignos. A gente está falando disso, né? Mas uma coisa que me despertou há um tempo atrás, há uns anos atrás, que alguém comentou, e eu acho interessante, eu creio que é interessante, é assim: nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos irmãos, estamos aqui lutando e buscando todos fazer a obra do Senhor, cumprir nosso chamado. E cada um tem um chamado, cada um tem a sua posição em Cristo, e é bom a gente entender que a gente tem posições em Cristo, e a gente tem chamado, e a gente tem uma unção, e a gente tem dons, porque Deus nos deu, nos confiou a cada um de nós. Então a gente está aqui respondendo ao chamado do Senhor, e se envolvendo, e pagando preço, e amando o Senhor, e servindo ao Senhor, para abençoar a casa dele, e abençoar pessoas, como nós fomos abençoados. Então a gente continua sendo abençoado por pessoas, ministrados, cuidados, e ministramos para outros e cuidamos de outros, e assim é a igreja. Esse corpo, essa família, esse corpo bem ajustado, cada um na sua posição, cada um desempenhando o seu papel conforme Deus colocou cada um para fazer. Isso é a igreja, o organismo vivo, né? Não é uma organização, é um organismo vivo, porque é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então, quando eu entendo tudo isso de maneira tranquila e clara, e eu tenho o Espírito Santo, e eu conheço a palavra, então eu consigo viver isso. Então, uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás, que eu ouvi, eu acho interessante, e assim, creio que é interessante, mas é difícil de viver isso, de ter esse limite, é com relação à vida do meu irmão. Por quê? Como nós somos corpo, somos tudo isso que eu falei, então, eu olhar para vocês e dizer assim, a vida é minha,
deixa que eu cuido dela, não se mete na minha vida. Esse tipo de posição minha, biblicamente, está errado, né? Porque sim, a vida é minha, eu preciso cuidar dela. Paulo fala sobre isso, alguns textos falam sobre isso, que a gente tem que cuidar. Paulo fala para Timóteo, ó, cuida de você mesmo, né? Faz isso, faz aquilo. Mas veja que é um pai cuidando de um filho, orientando ele. Então, quando eu olho para você e digo assim, ó, não se mexe na minha vida, né? Quando você vem aí, usado pelo Senhor, para me dar um conselho, para abençoar a minha vida, para me mostrar, olha, você está num caminho errado, você está fazendo isso, né? Não é bom que você vive assim. Aí eu, ao invés de receber isso como vindo da parte de Deus, usando nos seus filhos e meus irmãos para me abençoar, eu fico ofendido com isso, e aí eu respondo do tipo, a vida é minha, não se mete nela, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu estou errado, porque na verdade tem. Porque você tem a ver com a minha vida e eu tenho a ver com a sua vida. Então, desculpa, irmão, você pode ser ranzinho, você pode ser irado, você pode ser uma pessoa bravona, bravona, você pode ser, né, você pode ter nascido, eu posso ter nascido na cultura familiar que eu nasci. Eu posso ter vivido o que eu vivi na minha família, na minha vida passada. Quando eu começo a andar com Cristo, eu sou mudado, né? A palavra vai me mudando, o Espírito Santo vai me mudando, então eu tenho que ser diferente. Nós temos que ser diferentes. Eu não posso mais responder e reagir como eu fazia antes. Então, é lógico, eu não posso ser um intrometido na sua vida e ficar te enchendo a paciência, não é isso. Mas quando alguma coisa sai fora daquilo que Deus tem para você, ou daquilo que Deus tem para mim, você pode chegar em mim e falar, olha, né, eu já passei por isso, de ser orientado, olha, faça isso, está fazendo errado. Né? Então, resumindo, sim, você tem tudo a ver com a minha vida. Claro, desde que tenha os seus limites, né? Dá para entender ou não? Agora, achar esse limite, aí é o Espírito Santo que vai te ajudar. Aí você chegar para alguém e falar, olha, você não está fazendo isso aqui. É igual Moisés. Imagina, Moisés, irmão. Pense em Moisés. Amigo de Deus, via Deus, subiu tudo. Aí a Bíblia fala que ele se assentava de manhã cedinho, sozinho, para julgar todo o povo de Israel. Imagina, 600 mil homens, 2,5 milhões de pessoas ao todo, 3 milhões de pessoas. E aí ele sentava, quando o sol nascia, e ficava julgando as demandas. O cara, né, pisou no rabo do gato do outro, e aí machucou, e aí o cara vinha lá com a causa. O outro feriu o outro pegou o negócio, o outro falou, o outro fofocou, falou, fez. E aí vinha tudo para Moisés julgar. E Moisés ali sentado, julgando cada caso. Aí o sol se punha, aí ele ia dormir, jantar e descansar. Aí veio o sogro dele visitar ele e falou, cara, isso que você está fazendo não é bom. Você não faz isso não, você vai morrer, e o povo vai morrer, todo mundo vai morrer. De estresse, de cansado, não existe isso. E aí o Jetro, que era sacerdote na terra de Midian, sacerdote de Deus, alguém em algum momento ungiu esse homem sacerdote na terra de Midian. Sacerdote da parte de Deus. E aí ele vai aconselhar, fala, não faça isso, separe homens, derrama né, a unção que está sobre você, reparta sobre eles, e aí você vai conseguir as demandas aí do gato, do papagaio, eles julgam. Aquilo que for mais difícil, você julga. E aí ele entendeu que aquilo era bom. Então, assim, tem umas coisas que eu estou fazendo que eu posso ser orientado por alguém da parte do Senhor e se fazer melhor. Que você está fazendo, que você pode ser orientado. Então, quando eu sou orgulhoso, eu não aceito, eu faço do meu jeito, eu sei o que estou fazendo, essas coisas tudo que a gente sabe. Então, assim, esse zelo pelos irmãos, só para ver aqui o texto aqui, esse zelo uns pelos outros, né, eu posso ter, veja, zelo pelo meu irmão, zelo, não é intromissão, não é ficar constantemente na casa do irmão. Se você tem amigos na igreja mais próxima, você está sempre junto, olha aqui para mim, uma hora vai dar problema. É muito bom ter comunhão, mas é constantemente na casa de alguém, inevitavelmente vai dar problema.
Então, aprenda a dosar. Hoje não dá. Hoje eu vou ficar na minha casa. Hoje vai ser... assim. Irmão, ou eu estou errado? Alguém já passou por isso aqui? Fala a verdade agora. Tem que falar a verdade. Pelo amor de Deus, não vou ficar aqui sozinho nessa bronca aqui. Fala para mim que você fica sempre na casa de alguém. 3, 4 casais, família. Ai, tudo lindo. Aí fica. Não deu problema? Deu ou não deu? Fala a verdade. Eu não vou ficar sozinho nisso aqui, não. Eu não vou assumir sozinho. Hoje não. Não dá problema? Dá problema, irmão. Porque a Bíblia fala sobre isso. Fica constantemente na casa do seu irmão, vai ter problema. De vez em quando está lá, uma benção. Aí você varia, vai no outro. Aí você vai criando um depósito para poder estar no outro de novo, voltar. Faz uma sabatina, dá uma... Vai em vários. Mas fica um pouco na tua casa com a tua família também. Uma vez eu ouvi um ministro pregando assim, falou assim, ó, é bom para os líderes de casais aí para ministrarem na próxima administração. Um casal que não consegue sair sozinho, viajar sozinho, fazer as coisas sozinho, tem problemas sérios. Vai viajar, tem que levar alguém, um casal amigo. Vai comer, tem que levar alguém. É porque tem um problema sério. Não consegue ficar só os dois ali, né? Não tem graça, parece que fica... Não, vamos chamar tal. De vez em quando é bom, maravilhoso, a gente vai fazer isso. Eu faço, eu gosto, entendeu? Mas dá problema. Dá problema ou não dá problema? Não, fala a verdade. Dá problema, irmão. Aí aquele casal vai olhar assim, mas vocês sumiram. Não sumiram não, tá tudo certo. Só estamos resolvendo outras coisas e tal, entendeu? Vai fazendo um rodízio. Fala aí, Salvador. Falava. Pois é. Quer ver? Deus usa pessoas, e principalmente hoje, né, que o Espírito Santo está derramado na igreja, repartido, né? Então você, certamente, com todo cuidado, tá? O amor de Deus, isso é importante. Não é para ser um abiúdo, um intrometido em tudo que você tem, não é isso. Quando o Senhor te ministrar, você pode ajudar. Está fazendo errado? Senta aqui, vamos conversar. Eu vi lá, está errado, faz direito. Por quê? Porque a gente é corpo, é membro um do outro, a gente quer que o irmão fique bem. Né? Que a casa do irmão vá bem, que a família do irmão vá bem. Então a gente precisa ter esse zelo pelos irmãos. E aí ele continua dizendo aí, perdoando-vos mutuamente. Perdão vai aparecer, quase todos os textos que eu falar aqui, muitos vão aparecer perdão. E aqui mais um dele. Tem o zelo, mas também tem o perdão aí. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Então, e aí você vai ver também, descobrir nesses textos que a gente vai ler aqui, que sempre o exemplo que é dado é do Senhor Jesus. Lógico, porque Ele é a nossa referência, Ele é o final de tudo. Aliás, Ele é o início de tudo na nossa vida e Ele é o final de tudo. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Então, Ele é a referência maior. Jesus é a referência de tudo o que nós temos. Paulo é maravilhoso, ungido, abençoado. Pedro é fantástico. João é bênção de Deus. Vocês são bem, mas o referencial, o pastor é uma bênção, né? É referência para a nossa vida, assim, na igreja, mas a referência maior, mas assim, o exemplo, a referência a quem eu me apego, e nele eu começo e nele eu termino, é Jesus de Nazaré. Não tem outro. Outros vão falhar em algum momento. Jesus nunca falhou e nunca vai falhar. Esse é o meu referencial. Esse é o entendeu? É o ápice, é o melhor, é o mais completo, é o pleno, é Ele, Jesus. Então tudo que Ele faz é referência para mim e para você, sempre. Em todos os casos, busque primeiro a referência ligada com Jesus. Depois, algumas outras pessoas vão te abençoar para muita coisa, mas Ele é a referência. Então, os exemplos que os apóstolos vão dar sempre é de Jesus. Até quando Paulo fala, me imitem,
ele fala, me imitem porque eu imito a Cristo. Então, automaticamente estou imitando a Cristo. Então, assim, é a referência maior de tudo. Então, veja que ele pregou o perdão, viveu o perdão em toda a sua vida. Então, a gente precisa, como igreja, também fazer isso. Viver essa prática aí. Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16. Isso, como devo me comportar para abençoar meus irmãos. Tiago 2, 15 e 16. Pode pôr a King James. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei, até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma coisa, alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Então, eu posso olhar para o texto e posso entender que aquele que está dizendo aí, despeça o teu irmão em paz, vai, come, bebe, pode ser que essa pessoa não tenha o conhecimento, pode ser que ela não tenha o conhecimento da real situação do irmão. Por isso ela fala aí, vá, porque senão seria muita ironia, né? Aí seria muita maldade, né? Olha, eu sei que você não tem nada, você não tem roupa para se aquecer, você não tem comida para comer, você não tem nada, mas vai, coma fartamente, beba, seria muita maldade. Tem gente assim? Tem, mas seria muita maldade, muita ironia, muita coisa, muita malignidade. Mas aí dá para entender talvez que a pessoa não saiba, mas também pode ser que eu possa entender que ela saiba e ela foi muito perversa ao dizer isso. Então, de qualquer modo, é pecado. Então, se eu tenho condição de abençoar alguém, que a gente saiba que está passando por uma situação, eu tenho o dever, a obrigação, biblicamente falando, diante de Jesus, de abençoar, de dar alguma coisa, de fazer, de ter esse cuidado, de abençoar a vida da pessoa, a casa dela, ou ela mesma. Então, assim, a gente não pode entrar nesse tipo de malignidade ou nesse tipo de amortecimento da nossa alma de não conhecer. É lógico, tem pessoas que passam por dificuldade na igreja e passam assim caladas, fechadas, que ninguém sabe. É uma bobeira, uma bobagem isso. É até uma coisa de orgulho muito ruim, né? E tem que ser tratado isso. E de vez em quando de vez em quando a gente acaba chegando, né, até nós, assim, a pessoa está passando por, mas não quer ajuda, não quer que ninguém ajude, se vira sozinho. Então tem muitos casos na igreja que é assim. E aí talvez alguém vai falar assim, não, a igreja não está ajudando, não, a igreja tenta ajudar, mas tem gente que não quer, que fala com a boca, não quero me vir, e isso é muito ruim. Isso é um tipo de orgulho maligno, é perverso isso e é difícil. Tá? Isso aí não é confiança em Deus, isso é orgulho. E é ruim. Então, uma maneira de abençoar nossos irmãos é perceber, está todo mundo corrido, todo mundo cheio de afazeres, mas a gente como igreja precisa estar sempre olhando para os irmãos. E aqui a igreja deles, né, na época primitiva, lá, a igreja que começou em Atos, ela tinha muito isso, né, de as pessoas todas participarem de tudo, estarem envolvidas em tudo. Então eu preciso tomar cuidado para abençoar meu irmão, novo ou mais antigo, não importa, de estar sempre todo mundo reunido, junto, e eu posso estar me preocupando sim com tal pessoa que não veio hoje, que não veio ontem, que não está participando. Eu posso sim mandar uma mensagem, perguntar como está, o que está precisando. Eu preciso fazer isso, né? Eu faço isso, você tem que fazer isso também como corpo, né? Perceber pessoas que estão assim, passando por situações e ajudá-las. É tua obrigação, irmão, não é do pastor, é tua função também isso. Obrigação não, a tua função biblicamente também é essa. De perceber, olha, não estou vendo tal pessoa, eu não estou vendo aquele, talvez não está conseguindo vir por uma dificuldade econômica, eu posso ajudar, eu posso abençoar, né? O que vai vir da pessoa de resposta, não sei. Mas como nós, como igreja, temos que fazer isso aí, desempenhar esse papel. Amém? Pode falar se quiser, tá?
Efésios 4:32. Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Veja, mais uma vez ali, mas também tem ali, sede bondosos e compassivos uns para com os outros. São todos os textos que a gente pode abençoar pessoas, né? Essa bondade para com todos, isso está, assim, no coração de Deus. E se você deixar, e se eu deixar, se eu buscar isso, o Espírito Santo vai me ajudar a ser cada dia mais compassivo e bondoso com as pessoas. Bondade é algo que nos persegue, nos segue, como diz lá no Salmo 23, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida até o final. Então, bondade e misericórdia é uma coisa que o crente tem que ter. Nós precisamos ter essa bondade, essa misericórdia e essa compassividade aí, né? E esse perdão que mais uma vez aparece aí, e vai aparecer em muitos textos, como complemento do que você faz. A bondade, ser compassivo, mas também o perdão, que é muito importante para abençoar o teu irmão. Nós cremos numa igreja assim, nós cremos, aliás, numa igreja não, nós cremos que eu vou viver isso, vou conseguir, vou alcançar isso, se eu buscar isso, né? Tem pessoas que nunca foram bondosas, nunca foram boas, né? Tem um histórico, talvez, de muitas situações ruins, de maldade, fez maldade com o pai, fez maldade com a mãe, fez maldade com os irmãos, com o amigo, fez maldade na empresa, na vida inteira foi uma vida de maldades. Quando chega em Cristo, Cristo entra na vida dela, isso muda. Não muda. Cristo, ele entra em nós, ele muda tudo. E a gente precisa buscar essa mudança. Eu preciso olhar para mim, dentro de mim, identificar o que está em mim errado e pedir para que ele mude em mim. Ele vai mudar. Ele vai nos transformar. De glória em glória. Ele vai fazer resplandecer a luz dele, onde estiver trevas dentro de mim, e vai mudar. Agora, é claro, se eu entrar aqui todos os cultos, sentar na cadeira, e continuar, e querer, e eu tiver o desejo de continuar como eu sempre fui, eu vou continuar como eu sempre fui, não tenha dúvida nenhuma. Eu sou uma pessoa difícil, complicada, e pessoas batem no peito e se orgulham disso. Eu falo mesmo, eu sou assim. Irmão, isso tudo desculpe, carnalidade, e aí o próximo passo da carnalidade é entrar demônios e agir na vida da pessoa. Eu sou assim mesmo, eu quero saber. Irmão, isso tudo eu já vi 28 anos na igreja, e é carne e depois entra demônio. Então não adianta. Então eu posso entrar na igreja, ouvir uma palavra, pegar uma coisinha ou outra, ficar um pouquinho mais legal, ir embora para casa e continuar com as minhas maldades, continuar com tudo que eu tenho carregado ao longo dos anos. Deus não vai me pegar pelo pescoço, me bater na cara, acorda, quero te mudar, você vai ser diferente. Não vai fazer isso, irmão. Somos nós que, diante da revelação da palavra, olhamos para dentro de nós, diante da palavra, e dizemos: Senhor, isso aqui está tudo errado na minha vida, eu quero mudança. Eu quero que o Senhor me mude, me transforme. Eu era assim, eu sou assim, mas eu não quero ser mais assim. Irmão, se você fizer essa oração de coração, você vai ver a mudança que Deus opera na sua vida. Seja qual for a área, qual for a situação, você vai ver o milagre que Deus opera na sua vida. É o que nós usamos muito aqui, e é posicionamento. Eu me posiciono e o Senhor vai agir, né? Mas Ele não vai agir se eu não... É igual uma profecia. Você recebe uma profecia da parte de Deus para a sua vida. Aí você pega aquela profecia, senta na cadeira
e fica esperando se cumprir. Vai se cumprir? Você acha que vai ou não? Não vai se cumprir. E aí você vai morrer sem, você não, o Frederico vai morrer sem a profecia se cumprir, aí vai querer chegar no céu e falar, Deus, o Senhor prometeu e não cumpriu. Ele falou, eu prometi, mas você não fez nada, então eu liberei uma palavra. Não, para o céu vai porque isso não implica na salvação, a não ser que ele entre no caminho, além de não se levantar para cumprir a profecia, vá para a vida de pecado. Aí mas vai chegar no céu e falar, Deus, o Senhor não cumpriu, hein? Eu estava esperando você se levantar e se posicionar diante da profecia, da palavra. Por isso tem muita gente frustrada na igreja, né? Que entende a profecia errada, culpa Deus, sai da igreja, culpa os profetas, e aí está tudo errado. Então, quando eu recebo uma palavra da parte de Deus, de um profeta, de alguma coisa, ou do próprio Deus, eu preciso me levantar e me posicionar. Todos os dias nós estamos recebendo palavras da parte do Senhor. E você tem que ler a tua Bíblia na tua casa para que Deus fale com você também na tua casa. Crente tem que ler Bíblia e tem que orar. Então, ele fala com você lá nas manhãs, ou na tarde, ou à noite. Eu não sei qual é o teu horário de devocional, mas ele fala com você pela palavra. E aí você se posiciona na palavra que você recebeu e Deus muda a sua vida, né? A Bíblia não é, e a palavra e a Bíblia não é para eu ficar identificando o pecado dos outros. Deus falou, aquele irmãozinho lá vive assim, ele é assim. Aquela irmãzinha lá é assim, ela tem que mudar. Será que ela está aqui hoje? Porque ela precisava ouvir essa palavra. Ele tinha que estar aqui hoje para ouvir. Não, você está aqui para ouvir a palavra hoje. Eu estou aqui para ouvir a palavra. Para que ela mude a minha vida, a minha história. Para que ela mude o meu interior, aquilo que está errado em mim. Ninguém quer falar alguma coisa? Nada? Fala, Sanderlene. Vira a câmera para lá, se dá uma filmadinha, dá um close nela, por favor. De vez em quando eu me lembro, né? Às vezes a gente tenta falar, mas até já comentei aqui. Quando eu me converti lá na 96, lá naqueles tempo áureo do Evangelho, aleluia. A gente tinha um pastor, né? Muitos aqui tiveram ele como pastor, pastor Saul. E aí eu comecei a namorar na igreja e tal. Comecei a namorar. E eu nunca me esqueço, irmão, nunca me esqueço. Eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Eu chegava assim na igreja, ele estava lá. Aí ele vinha assim para mim, ele chegava mais cedo e tal. E aí eu chegava lá, ia cumprimentar ele, ele pegava na minha mão assim, bem forte, travava a minha mão. Ele era forte pra caramba, né? Parece que ele não era, né? Parece que ele é meio magrinho, mas quando ele apertava a tua mão, meu Deus do céu. Não sei se você lembra disso. Rapaz, tinha um aperto de mão forte, não tinha como você sair, não tinha como você correr, irmão. Não adianta, esquece, se ele não te soltasse, você não saía. E aí ele apertava minha mão bem forte, assim, olhava no meu olho, ele franzia a sobrancelha assim para cima, olhava no meu olho, olhava no meu olho e falava, e aí, como é que tá o namoro? Aí você gelava, né? Não, ó, tá bem. Irmão, se qualquer pessoa pensasse em fazer besteira, na hora lembrava do pastor Saul com o olho dele assim,
O cara, às vezes, talvez nem pensava em Jesus, pensava no pastor Saul. Falou, não vou pecar, não vou fazer besteira, porque eu vou encontrar com ele na igreja e não tem para onde correr, cara. Eu vou ficar quieto aqui, não quero pecar, esquece, não vou. E ele pegava na minha mão e ele olhava no meu olho e falei, como é que tá o namoro? Santidade, tá tudo certo. Olha lá, hein, cara. Eu nunca me esqueço disso. Olha para mim aqui. Vai fazer isso hoje com o irmão. Vai para o Facebook, vai para outro lugar, vai lá tá melhor, lá, né? Uma pessoa que veio aqui, aí sentou com o pastor Veronese, numa tarde aqui na igreja, e ouviu a verdade da palavra, saiu daqui bufando, aí foi numa outra igreja, aí mandou lá uns textos, um áudio para uma outra pessoa aqui da igreja, falando assim, não sei porque você está tão radical aí nessa igreja, plenitude de vida, mudando a sua vida toda. Para que isso? Eu fui lá na outra igreja, sentei na cadeira, ouvi uma palavra, fui embora, não preciso mudar de vida. Aí eu falei, não, o dia que ela sentar de verdade com o ministro, mesmo de lá, que olhe no olho dela e saiba do problema dela, ela vai ouvir a mesma verdade que ela ouviu aqui. Então, assim, é difícil hoje porque você vai falar da palavra. Difícil não, nada difícil. Vai ser assim, até o final. Então, vai fazer hoje, olhar no irmão, como é que está? Você tem que tomar cuidado para perguntar se está tudo bem com você. Porque a pessoa já vai, você está se metendo na minha vida cuido eu pago minhas contas. Até para ter zelo pela vida do irmãozinho hoje às vezes não veio, aí eu olho para o celular, vou lá no WhatsApp da pessoa, fico pensando assim, o que eu vou escrever? Senhor, me dá uma palavra tranquila, assim, para a pessoa. Esse dia eu fui brincar com uma pessoa muito querida aqui e tal, não sei se ela entendeu errado, aí eu escrevi, não estou vendo vocês aqui e tal, a hora que eu escrevi, mandei, eu falei, nossa, devia ter posto diferente isso, devia ter escrito diferente, talvez a pessoa vai entender errado, ela vai ler, ela não vai ouvir, ela vai... Veja, até para ter zelo hoje, é complicado. Ou não é assim? Ou, né, vai falar para mim que você não entra aqui, aí você vê um irmãozinho, que você viu que ele está meio assim, afastadinho, meio tristinho, aí você fica assim, vou lá falar com ele ou não vou? Se eu for lá falar com ela, ela vai me responder mal, e aí o que eu vou fazer? Aí vai dar briga, porque eu também já vou responder mais bravo ainda, ou não é assim? Infelizmente está assim, mas a gente pode mudar, pode quebrar isso em Cristo. Não é para viver isso, irmão. Se o teu irmão te pergunta como você está, responde para ele, estou mal, me ajuda em oração aí, está acontecendo isso. Mas quantos têm coragem de falar isso hoje? Mas a Bíblia está cheia, eu tenho aqui um monte de texto para falar quase a mesma coisa. Perdoar, ser compassivo, ser zeloso pelo teu irmão, abençoa o teu irmão, está aqui, um monte, tem muito mais do que esse que eu vou ler aqui, que eu estou lendo e que eu vou ler ainda. Irmão, você é problema meu, sim. Você é problema meu. Eu sou problema teu, você tem que se importar comigo. Você tem mesmo que se importar comigo, orar comigo. Você tem que querer saber aí, pastor, está tudo bem aí, pastor, está firme aí, como é que está? Estou aí, estou na luta, estamos aí, vamos junto. A gente não está aqui para amaldiçoar a tua vida, para criar problema, para te ajudar, querido. O teu irmão está aí para te ajudar. Para ser bênção na tua vida. Então olha para alguém aí e fala para ele assim, para de ser orgulhoso. Nem isso você falou, né? Põe a mão no ombro dele e fala assim, sai orgulho, em nome de Jesus. Não está todo mundo vendo o meu problema. Todo mundo está vendo o meu problema e querendo me ajudar. E eu estou lá, né? Está tudo bem, né? Tá maravilha. Só vitória. Mentira. Mentira. Todo mundo sabe que você precisa de ajuda, que eu preciso de ajuda. Mas eu estou lá. Minha vida cuido eu. Vai nessa. É bíblico isso que está falando, né? Minha vida cuido eu é bíblico.
Não é diabólico, tá? Para a igreja, dentro da igreja é diabólico isso. É doutrina de demônio isso aí. É lógico. Olha para mim aqui, repito. Tudo com ordem, decência, moderação, tendo uma palavra, uma direção da parte de Deus. Não é para eu ficar me metendo, né? Mas você fez assim com a tua esposa, aí você faz assim com o teu esposo, aí você fala assim com o teu filho, aí você fala assim com a tua filha, aí você... Também já é encheção de paciência, irmão. Também não é para isso, tá? Eu não creio que nós classificamos perdão em graus, em instâncias. Eu creio assim que o perdão... Não, assim, o que eu falei, eu até entendo. Talvez uma pessoa deu um tapa na cara ou falou alguma coisa mal. Talvez o tapa na cara é mais difícil de perdoar do que uma palavra contra a vida dela. Eu não acredito que tenha esse nível de classificação. Eu acredito assim que tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. E eu acredito assim que perdão não é tão fácil. Ele é bíblico, mas não é tão fácil para a maioria. Tem pessoas, eu lembro de um irmão na igreja, que o Bruno conhece muito bem, né, que cuidou muito da vida dele, que trabalhava num determinado lugar e teve uma briga lá dentro e a pessoa deu um soco no nariz dela e quebrou o nariz dela. E ali na hora, assim, com o nariz quebrado, sangrando, quem apanhou olhou para o cara, para o ofensor e falou: eu te perdoo por isso que você me fez. E aí foi para o hospital, tá, eu te perdoo em nome de Jesus, tal. Pensando em mim, eu não sei se naquela hora eu perdoaria. Eu sairia, né, ia para o hospital, ia ficar talvez um dia, uma semana. Tem pessoas que são mais... Não sei, talvez você tomaria um soco no nariz na hora e já perdoaria. Cara, glória a Deus. Mas tem gente que demora um tempo mais para perdoar. Deus tem que vir ministrar mais forte no coração dela, trabalhar mais. Ou não é assim? Eu imagino que nem todo mundo consiga perdoar do mesmo jeito. Mas aí a Bíblia nos... tempo. Porque se eu deixar sem perdoar, então aí eu morro e vou para o inferno. Agora, eu imagino assim, talvez não, né? Aí a Bíblia me traz de volta para o Evangelho e para a pessoa de Jesus, que estava na cruz e perdoando todo mundo. Que perdoou todo mundo ao longo da sua caminhada, que perdoou tudo que fizeram com ele. E foi para a cruz e perdoou todo mundo e levou tudo sobre ele, e aí ele morreu, mas ele ressuscitou. Porque ele perdoou tudo isso, ele ressuscitou. Então assim, ele é o exemplo. Então, seja eu mais fácil de perdoar, ou seja eu, no meu temperamento, mais difícil, uma hora ou outra eu vou ter que voltar para a palavra, abrir ela, e a gente está falando de um monte de texto que fala que seja compassivo, seja bondoso, abençoa o teu irmão, mas sempre fala, perdoa também. Então o perdão tem tudo. É que eu falo, aí nós falamos, eu posso bater meu pé e ficar nessa, e me agarrar nisso, porque eu estou certo, o que fizeram comigo não está certo. Essa conversa que a gente conhece, essa conversa não importa para Deus e para a Bíblia. O que a Bíblia manda é, independente de qualquer situação, perdoa.
Eu imagino que para alguns, e eu realmente já vi isso na igreja sendo vivido por pessoas, que para alguns é mais fácil perdoar, e o certo é perdoar logo, se reconciliar com teu irmão e resolver o problema, e andar em paz. Isso é o que a Bíblia manda fazer. Eu imagino que para alguns, repito, é mais difícil do que para outros. A ver somente conosco. Não, tem a ver somente conosco. Só com o homem, com a pessoa, com o temperamento dela. Porque todos nós temos, né, aí está aí a Clélia, que é psicóloga, eu acho que ela devia dar uma aula, umas 3, 4 aulas, sei lá, 5, 6 aulas, 6 domingos em direto, sobre temperamentos, porque temperamento é um assunto que eu queria muito, muito, de todo o meu coração, falar na igreja. Todos nós temos temperamento, todos nós temos os 4 temperamentos, um dos temperamentos sobressai, um outro vem a reboque ali, ó, tem um dedo ali que é maior, né, esse é o que predomina, tem um outro temperamento que vem a reboque ali, então o cara é colérico, sanguíneo, imagina, Paulo quebrou o pau com João Marcos. João Marcos veio na viagem, aí no meio do caminho ele ficou com medo, desistiu, porque ele viu o que o apóstolo Paulo passava. Paulo e Barnabé, João Marcos ele olhou e falou, o que esses caras estão passando para pregar o evangelho? Estou fora. Tem a casa da minha mãe lá, que o pessoal se reúne, tem uma igreja lá que é meio tranquilo. E a Bíblia diz que ele abandonou Paulo e Barnabé na viagem, voltou para trás. Aí voltaram da viagem missionária, outra viagem missionária. Barnabé falou, vamos levar o João Marcos. Paulo falou, não, comigo não vai mais. Você é um medroso, um borra-botas, vai ficar aí. Deixa com a mãe dele lá na casa dele, cuidando da igreja lá, não vai com nós. Não, vai com nós. Não vai com nós, vai com nós. Brigaram, a Bíblia fala que eles brigaram. Paulo e Barnabé brigaram. Chegaram a um nível de desavença muito grande. Não fala que trocaram soco, mas fala que eles brigaram de maneira briguenta mesmo. Quebraram o pau. A ponto de se separarem. Aí Paulo pega Silas, que também é chamado de Silvano, e viaja com Silas. E Barnabé vai com João Marcos. Veja, não teve ali uma reconciliação na hora, tal. Foram viajar, foram fazer a obra. Eu imagino que Paulo tinha no coração dele aquilo queimando. Pô, não ficou legal, não ficou bom. Até que lá na frente, né, depois de muitas lágrimas e orações, ele falou, manda João Marcos vir, porque ele me é útil para o ministério. Então, Paulo era um cara explosivo, Então, todos nós temos os 4 temperamentos. O que tem que reger a minha vida e governar a minha vida? O meu temperamento? Nunca. De maneira nenhuma. Como é que então vem controle e vem equilíbrio no temperamento da minha vida? Que vive sobressaindo, que vive explodindo, melancólico, fleumático. Como é que então vem equilíbrio? Quem dá equilíbrio é o Espírito Santo, irmãos. Então você pode ser colérico, sanguíneo, estourado. Quando você conheceu a Jesus e aceitou Ele, vem habitar em você o Espírito Santo. E Ele traz equilíbrio no teu temperamento. E Ele faz a coisa fluir tranquilamente. Enquanto a igreja não aprender isso, e a igreja não tem noção disso, aí eu vivo agindo pelo temperamento que eu tive a vida inteira, que eu tenho a vida inteira. Então, caráter, atenção, caráter, Deus muda. Personalidade, Deus não muda. Deus traz equilíbrio. Então, você sempre foi uma pessoa, como é que é? Extrovertida, né? Fala alto, brinca, faz o que e tal. O Senhor vai te mudar nisso? Não, vai te dar equilíbrio nisso. Isso Ele não muda, isso é personalidade, é persona, é alma, isso aí. E você vai ser assim, faz da tua vida. Paulo não mudou. Paulo ele matava, ele perseguia, ele fazia, arregaçava tudo. Quando ele se converteu, ele continuou sendo o cara, só que com equilíbrio, para o lado de Jesus agora, mas ele ia, ele rompia, ele abria igreja, ele fundava, ele enfrentava os falsos mestres, ele continuava do mesmo jeito, só não matava ninguém mais, porque esse é o equilíbrio que faltava do Espírito Santo.
Mas Deus não mudou isso nele. O caráter Deus muda. Personalidade Deus não muda. Então, se você era uma pessoa muito feliz, muito alegre, né? E aí você aceitou Jesus, eu queria ser igual o irmãozinho ali que é quietinho, né? Ele se mete menos em confusão, porque ele é quietinho, porque ele é quietinha. Eu sou toda barulhenta, barulhento, bagunceiro, eu quero mudar. Não, não vai mudar você nisso. Vai trazer equilíbrio. Aquilo que é muita extravagância vai te trazer equilíbrio. Quem traz? O Espírito Santo. Se você é muito quietinha e quer melhorar, ele vai te melhorar nisso aí. Vai te fazer... Por exemplo, eu era muito tímido. Quem não me conheceu aqui quando eu me converti, eu era muito tímido. Tinha vergonha mesmo dos irmãos, medo de ficar perto. Eu já falei de novo. Quando eu falava, sai do seu lugar, abraça o irmão, eu queria morrer. Eu queria me enfiar embaixo da cadeira, porque eu tinha muita vergonha. Muito tímido. Eu estou aqui hoje falando. Porque quem traz isso é o Espírito Santo. Sou eu que consegui romper? Não, é o Espírito Santo. Então, você vai conseguir. Qualquer lugar que me chama para pregar, eu prego. Se tiver 2 pessoas, se tiver 1000 pessoas, se eu conhecer todo mundo, não conhecer ninguém, vou pregar do mesmo jeito. Não me afeta mais isso aí. Mas um dia afetou. Você entende? Então, assim, quem faz isso? O Espírito Santo. Então, ele trabalha na personalidade. Trazendo equilíbrio, mas ele não muda ela. Traz equilíbrio. O que ele muda é o caráter. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Isso ele muda mesmo. Ele transforma o nosso caráter. Que era um mau caráter, agora é um bom caráter diante de Jesus, da luz dele. Mas aí a aula de temperamento, a Clélia vai preparar lá pelo menos 6 aulas. Que ela tem que falar as qualidades, né, os defeitos de cada temperamento. Tudo aquilo lá. Amém? Então, o perdão, não, é isso. E cada um tem um jeito nessa área, tem uma situação aí, mas sempre tem que perdoar, não tem jeito. O caminho é o perdão. Eu entendo assim, o perdão, e só quem vai saber de verdade é Deus e eu, se eu realmente perdoei. Eu não preciso viver a minha vida demonstrando, provando para todo mundo que eu perdoei. Eu perdoei, conversei, assim, está tudo certo. Tem situações que eu imagino que não é, igual assim, né, falou uma palavra ruim contra a minha vida, liberou uma palavra lá, tal, eu converso, perdoo, me perdoa, tal, tá tudo certo, acertado. Fica mais fácil de você, talvez, sentar do lado de novo. Mas tem situações que são mais graves e que eu perdoei, aí é muito complicado, né? É cada um. Mas eu sei aqui dentro que eu perdoei de verdade. Mas eu preciso entender que se aquilo está me machucando ainda, eu preciso orar um pouco mais e perdoar um pouco mais. Eu preciso diante de Deus saber que eu perdoei de verdade. O que Jesus manda é perdoar. Perdoar, assim, do nível, que é uma coisa que eu estou aprendendo, que a gente vai aprender, eu preciso viver, você precisa viver, todo mundo precisa viver isso. Do nível de Jesus, assim, Pedro negou ele 3 vezes, aí ele morre, ressuscita, e ele fala o quê? Fala para os discípulos, e para Pedro, que eu vou encontrar. Ele encontrou, olhou no olho, falou, Pedro, continua, apacenta, vai de novo. Então, eu preciso entender, isso é um perdão. Quando eu consigo ainda, entendeu? Então, vê que é muito complicado, né? Muito complexo. E aí fica para você, aí cada um de vocês, cada um, eu também, diante de Deus, saber, eu perdoei de verdade, meu coração está limpo, eu consigo cumprimentar, eu consigo ter uma paz. Mas veja que o perdão é muito sério, né? Muito difícil, muito complexo, aliás. Difícil não, muito complexo.
Quebrou a confiança. É, eu, é assim, quando a gente anda muito perto de alguém, por exemplo, e a pessoa nos trai ou não faz alguma coisa séria contra nós, então assim, eu libero perdão, certo? Beleza. Mas a Bíblia fala também que eu preciso dar frutos dignos de arrependimento. Então a pessoa se arrependeu daquilo com a minha vida. E aí a gente vai caminhar, mas assim, a gente precisa observar se tem fruto de arrependimento de verdade. Porque tem pessoas que não se arrependem, que elas só choram. Chorar não é arrependimento, tá, irmãos? Chorar não é arrependimento, não é sinônimo de arrependimento. Pedir perdão não é sinônimo, não significa que a pessoa se arrependeu. Arrependimento é quando a pessoa deixa de fazer aquilo. Isso é arrependimento. Não é chorar, não é pedir perdão. Eu posso pedir perdão para você e não me arrepender do que eu fiz e fazer de novo depois. Arrependimento é quando eu realmente deixo de fazer aquilo, de viver aquilo. Em todas as esferas da minha vida. Então, as pessoas precisam dar fruto de arrependimento. Eu preciso olhar e ver, mudou de vida mesmo, tal. Porque senão eu perdoo o Salvador, ou o Salvador me perdoa, melhor. O Salvador me perdoa, muito mais fácil. O Salvador me perdoa. Aí eu estou perto dele, eu faço de novo, aí ele me perdoa de novo. E a Bíblia fala, e Jesus fala isso. O Pedrão falou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus fala, não, cara, 70 vezes 7, no dia. Então, esse é o nível de perdão de Jesus. Aí cada um de nós sabe se chegou nesse nível ou não. E se não chegou, tem que orar mais para chegar. Imagina você perdoar 490 vezes uma pessoa num dia. Não, sim, eu digo depois para andar de novo do lado juntinho. Por exemplo, aí eu ando com você e te traí em alguma coisa, né? Te prejudiquei. Aí você me perdoa, certo? Você me perdoa, você tem a unção e você me perdoa. Aí você vai andar de novo comigo do lado, certo? Vai querer pertinho de mim, de novo de você. Aí você vai me contar de novo as tuas coisas, sem ver que eu mudei de atitude no dia a dia. Aí você vai contar um segredo novo para mim. Não, você vai esperar, não vai? Vai esperar um pouco para ver se tem fruto de arrependimento nele. Eu estou dizendo isso, estou dizendo que depende de nada. Estou dizendo que a convivência depois tem que ter fruto. É demônio. Aí deixou de ser carne e passa a ser demônio também. Aí o diabo entra e bagunça a igreja. Aí vira divisão, vira rompimento, vira... Não teve perdão de um lado e não teve arrependimento do outro também. Aí, por isso que eu falo, é muito... Isso é perdão. Quando eu perdoo a pessoa, eu lembro, né, e perdão, não adianta querer orar pela unção de Manassés, tá? Esse negócio que você vê na televisão, que Deus faz esquecer. Isso é mentira, isso é doutrina diabólica. Não existe isso. Senhor, me dá a unção de Manassés, eu esqueci. Nem José, que colocou o nome no filho de Manassés, esqueceu de verdade. Porque quando aconteceu tudo lá, ele lembrou cada detalhe. E tudo que José faz no Egito com os irmãos é uma referência do que fizeram com ele no Egito. Então, não esqueceu nada. Aí Deus tratou com eles lá. Então, assim, não é esquecer. Perdão é você se lembrar e aquilo não sangrar mais em você. Não é uma ferida, é uma cicatriz. Há uma diferença muito grande entre cicatriz e ferida. Ferida está vazando pus aí, escorrendo, está passando. Cicatriz acabou, aconteceu, mas não dói mais, não sangra mais, está tudo resolvido. Isso é perdão. E a pessoa que cometeu a falha, ela precisa ter fruto de arrependimento, que ela se arrependeu daquilo. Senão não dá para confiar mais nela. E até retomar essa confiança tem que ter fruto de arrependimento. Mas perdão, assim, é uma coisa muito complexa, muito séria, que eu sei no meu coração de verdade, eu sei, e você sabe de verdade, diante de Deus,
diante da palavra. Irmão, diante do Senhor, diante da palavra dele, nada fica encoberto. Eu sou completamente nu diante do meu Senhor. Não adianta eu tentar, eu posso me vestir diante de vocês, de pessoas, mas diante do meu Senhor, orando, lendo a palavra, eu não consigo continuar vestido diante dele. Eu estou completamente exposto diante da luz dele. Então eu sei se eu perdoei de verdade ou se é só da minha boca para fora. Então, e cada um, quando percebe que não perdoou de verdade diante da luz dele, precisa orar mais para que Deus realmente te leve a resolver esse problema. Entendeu? Então, essa questão de perdão, não adianta eu ficar julgando você se você perdoou ou não, porque eu não sei. Você sabe na tua comunhão com Deus. Mas o que eu sei, para a minha vida é, que eu tenho um exemplo de perdão, eu tenho a palavra que fala de perdão, como eu tenho que perdoar e como eu tenho que andar depois. A Bíblia fala. Então, não dá para você ficar julgando os meus perdões e nem eu julgar os teus perdões. Não adianta. Dá para ficar olhando aquele irmãozinho teve um problema, será que perdoou mesmo? Bom, isso não é vida de Deus, não é vida de crente. É você olhar e fazer um check-up aí, dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa ou não, e orar para que Deus te ajude a resolver. Até que quiserem dentro de você isso daí. A gente, ao longo dos anos, conhece, eu lembro do pastor Paulinho, né? Quando ele vinha pregar aqui, ele contava a história lá de um casal que teve traição no casal, e aí, cara, todo mundo falando para separar e tal, e aí ele vai lá visitar o casal, ele vai falar com a esposa, vai ministrar com o casal, e o casal, nunca me esqueço disso, o casal, né, a mulher perdoou o cara perdoou a mulher, e aí tinha questões do cara, de reclamações da mulher, e aí teve traição, infidelidade, mas teve perdão, e aí ele ora, e Deus reconcilia, e esse casal que estava para separar, acaba virando obreiro na igreja, casal de pastores depois, e são uma bênção, é um testemunho. Então assim, veja, eu posso pensar assim, traição não tem perdão, conheço irmãos que falam, traição não tem perdão, irmãos que não tem, nitidamente não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a palavra, vivem na igreja, mas só vivem na igreja, não tem comunhão com a palavra, não tem comunhão com Deus, você sabe claramente que não tem. Não tem. Então, talvez aqui, você está aqui sentado me ouvindo, pensando assim, pastor, aí dentro de você, talvez você não vai falar, mas está dentro de você. Realmente, para mim, traição não tem perdão, acaba o casamento. Mas, biblicamente, não é assim. Então, entendeu? Como é que eu me comportaria? Não sei. Entende como é muito mais complexo e muito mais sério? Você vai ter que perdoar e conviver depois. E não pode falar que perdoou e conviver depois jogando na cara, falando, trazendo aquilo à tona. Aí não é perdão. Então, entendeu como o negócio é muito sério? Mas em Jesus é possível viver isso. Essa é a vontade dele. Mas tem a minha vontade também. Que sou homem. Sim, aí sim. Por isso que eu falo que a questão é, por isso que eu falo que a questão em casos e casos, né, tem que ter o perdão de um e o arrependimento de outro, o arrependimento com frutos, como o João Batista fala, vocês têm que dar frutos dignos de arrependimento. Como é que eu vou dar o reino dos céus? Então, dê fruto. Se arrependeram? Arrependei-vos e deem frutos dignos de arrependimento. Vocês estão falando, a árvore não fala, eu mudei, eu mudei. Irmão, quando a pessoa começa a falar para mim assim, eu mudei, eu sou uma outra pessoa hoje, irmão, começou a falar muito, já não boto fé.
Porque a árvore não fala, a árvore dá fruto. Então você olha o fruto e vê, tem fruto de mudança. Quando não tem fruto de mudança, não tem como conviver junto. E a Bíblia me libera disso tranquilamente. Estou liberado para seguir a minha vida. Perdoei, abençoei, e sigo a minha vida. É isso, biblicamente. Agora, não dá para eu ficar perdoando uma pessoa que me prejudicou, aí eu ando, vem de novo, vem andar comigo. Aí a pessoa faz de novo, aí eu perdoo de novo. Anda comigo de novo. Aí não dá para andar mais junto, porque aí é perdoar e cada um segue o caminho. Até o físico. O perdão é saúde em todas as áreas de quem perdoa, irmão. Todas as áreas, não importa o que fizer. O perdão é saúde para todo o nosso ser. É saúde espiritual, saúde física e saúde emocional. Perdão é isso. E eu imagino, eu creio, lendo a palavra um pouquinho, que Deus ligou a minha saúde espiritual, emocional e física com o meu perdão. E nitidamente você sabe, não é revistas ou não são organizações para-eclesiásticas que decidiram, não, os médicos, a ciência chegou nesse consenso. O perdão cura, assim como a falta de perdão leva pessoas a morrerem de câncer. Então, é muito claro isso. Então, quando você vai ministrar perdão, essas coisas, sobre o enfermo, você vai orar com o enfermo, que está lá a enfermidade, não sabe, você vai ministrar perdão e você vai ver que é isso. Não perdoou, carrega um negócio há 40 anos, há 30 anos. Vai ficar doente na alma, doente no espírito e doente fisicamente. Vai estourar no corpo e vai morrer daquilo. Tem casos de pessoas que, no leito de morte, de câncer, sendo comido pelo câncer, não vou perdoar. E passa uma semana, morre de câncer comido, na cama, só osso e pele. Mas declarou, não vou perdoar. Com a boca e com a raiva, com ódio ainda. O mesmo ódio de 40 anos atrás estava ali na pessoa do mesmo jeito. Não vou perdoar. Denise.
É isso, eu creio muito nessa questão de situações de rebelião da igreja, que são demônios e não dá para conviver junto. Tem que tomar outro caminho e ser cortado mesmo das questões de igreja e tem que seguir o caminho. Né? Não serve, não serve. Não adianta ficar nessa posição aí, porque aí você, eu perdoo que fez isso, mas não vai andar com a gente aqui. Né? Tem que andar em outro lugar e está tudo certo. Mas assim, eu realmente creio que perdão é uma coisa que você precisa entender, que é você ir diante da luz do Senhor. Se você sabe realmente que perdoou e sente paz naquilo, está tudo certo. Você está liberado para viver a tua vida em Cristo Jesus. Um texto que eu... Manda bala, Leo. Daria mais uma escola dominical para... É muito importante. Não, mas eu gosto que o Leo vem, porque eu não gosto quando o Leo vem e fica lá no último banco, lá quieto, lá emburrado. Aí não dá. Mas quando o Leo fica aqui falando, é melhor. Para mim é muito melhor. Como é que é o negócio mesmo que você falou? Ah. Muito boa pergunta, Leo. E eu devo falar para você aquilo que eu acredito com relação à palavra que eu conheço um pouquinho só e estou tentando conhecer. Aquilo que eu conheço. Quando você lê Isaías 53, fala de quem? Fala de Isaías 53, fala de quem? Não, fala de Jesus, gente, pelo amor de Deus. Que o servo, o sofredor, lá diz assim, que ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si nossas dores, certo? Para você, põe lá Isaías 53, por favor, rapidinho. Jesus amado. 53. Põe corrigida fiel, por favor, para ficar mais fácil. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Vai, me ajuda aí. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, atenção, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores levou sobre si. Então, o que é, para você, o que é enfermidade e dores? O que é enfermidade e dor naquilo que o Leo falou? Consequência do pecado, não é? Sim ou não? E aí vai falar, continua o texto. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas... O que nós tínhamos? Transgressões, iniquidades, pecados, certo? Como consequência disso, o que vem? Enfermidades e dores. O que Jesus levou na cruz? Só os pecados, iniquidades e transgressões? O que ele levou?
ele, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, ele perdoou todos os teus pecados, iniquidades e transgressões, certo? Em Cristo somos perdoados. Consequentemente, ele perdoou a causa e levou a consequência. Então a obra dele é completa. Ah, pelo amor de Deus, para de graça. Quê? Calma que eu vou chegar lá, calma. Vamos por partes. Primeiro tem que entender isso. Entendeu isso? Dá para entender ou não? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí, gente. Que um texto é muito claro que a obra de Jesus na cruz ela é completa. Tá? Ele perdoou pecados, transgressões. Você crê que você é perdoado em Jesus? De verdade, quando você ora pedindo perdão pelo pecado que você cometeu contra Deus, você crê realmente que você foi perdoado? Ou passa meia hora, você ora de novo, Senhor, me perdoa aquele pecado que eu fiz lá, eu já orei, mas perdoa. Aí passa o dia de amanhã, o pneu da moto fura, na hora você pensa assim, é o pecado que eu cometi. Ou não é assim? É assim ou não é assim? Ou não, eu estou falando besteira? É assim, nós somos assim. Nós oramos pedindo perdão, mas nós não cremos de verdade que fomos perdoados. Se vier alguma coisa, o que eu vou ligar? É consequência do meu pecado. Mas se eu orei pedindo perdão e eu creio que ele perdoou, não pode ter consequência. Mas eu acredito biblicamente, pelo texto bíblico, que algumas coisas que eu fiz de pecado, Deus deixa uma consequência para eu me lembrar daquilo. E para eu, de aprendizado, para eu, de testemunho. Por exemplo, eu tenho um filho fora do casamento, que eu trabalhava eu era crente, estava indo na igreja, né, e eu cometi um pecado e aquilo teve uma consequência. O meu filho de 19 anos hoje, que mora em Anápolis. E eu estava dentro da igreja, estava desviado, estava dentro da igreja, e depois disso aí veio um processo, e eu acabei me desviando, e aí fiquei fiquei alguns anos fora da igreja, e sabia que não era meu lugar e tal, e teve uma consequência meu pecado. E tem até hoje. Ele está lá. Não é uma maldição, não é bênção, é maravilhoso, menino maravilhoso, está tudo certo. Mas tem uma consequência que eu olho e falo, pô, tem um fruto do meu pecado. Pode ser que tenha algumas coisas que aconteçam muito ruins com a tua vida. Ela falou de Davi. Davi pecou, e como ele era rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um cara que Deus dá testemunho dele, fala dele, Deus falou com ele, ó, o teu pecado foi perdoado, mas o que você fez em oculto vai ser feito contra você, pelos teus filhos, ao meio-dia, debaixo do sol, para todo Israel ver. Então, cuidado, tá? Você que é pai, mãe, cuidado. Além do temor, que é o temor a Deus, que é o principal, que é a principal sensação ou sentimento que eu tenho que ter na minha vida para não pecar, eu tenho que pensar que eu sou pai. O que eu faço em oculto, meu filho vai fazer de maneira aberta, escancarada. E vai ser uma coisa trágica, terrível. Então, quando alguém pensar em pecar, pense que é o temor a Deus, que não vai me fazer deixar pecar, por amor a Ele, mas também que se eu fizer, os meus filhos vão sofrer aquilo, como consequência do que eu fiz escondido. Então, pelo texto bíblico, aquilo que eu acredito, nem tudo que eu estou vivendo hoje é consequência do pecado de ontem. Mas algumas coisas Deus permite que venha consequência para eu aprender, para eu testemunhar, Mas você não vai ficar debaixo de maldição a vida inteira porque você pecou lá atrás. Eu preciso crer no perdão, eu preciso entender isso. Cada caso vai ser um caso na sua vida e você vai entender isso com a vida com Cristo. Amém? Pode falar, dá uma opinião, fala o que você acha aí, o que você vive. Fala mais alto um pouquinho só.
entende assim, que o perdão ficou bem claro que o perdão eu tenho que perdoar e ponto final. Se vira. Eu tenho que me virar, me esmurrar, eu tenho que perdoar, e eu sei diante de Deus quando eu perdoei, ou se eu não perdoei, se eu perdoei só um pouquinho, mas tem um tantão para perdoar ainda. Você sabe diante de Deus, cada um sabe que perdoou ou não, amém? Entendeu isso? Mas tem que perdoar. Não perdoar é carregar um corpo morto nas tuas costas. E você vai apodrecer junto com o corpo morto amarrado nas tuas costas. Você morrer cheio de bicho, cheio de enfermidade, se não perdoar. Eu vou morrer cheio de bicho, de enfermidade, se eu não perdoar. Tem que perdoar. Né? Andar junto ou não é outra situação que você vai ter discernimento para entender se vai ou não vai. Mas perdoar, tem que perdoar. Entendeu? Isso é um fato bíblico, tem que acontecer. Sobre a questão da causa e do pecado aí, da consequência, assim, amém? Você está aí cheio de dúvida, pensando, mas... Então, tem muitos casos na Bíblia que você vai ver, né, que não tem causa direta. É igual a doutrina dos amigos de Jó. Ó, você está assim porque você pecou. Você está assim porque a gente é muito disso, né? Está vivendo isso porque pecou. A gente se agarra a isso. E Deus fala muito claramente, ó, né, no final, no capítulo 42 de Jó, ele fala, ó, se vocês aí, fala para os amigos de Jó, o que vocês falaram é loucura. Se eu fosse agir com vocês da maneira como vocês falaram, a doutrina que vocês falaram para Jó, tentaram colocar em cima de Jó a doutrina. Se eu fosse fazer com vocês conforme a sua doutrina, vocês estavam arrebentados. Então vai lá, pega lá uma oferta e pede para Jó orar por você. Repara uma coisa, o livro de Jó termina exatamente como começou o livro de Jó. Termina com Jó orando, intercedendo por pessoas. Ele faz no capítulo 1 isso, e ele faz no 42. Termina do mesmo jeito que começou a história dele. Né? O mesmo homem, mesma integridade, mesmo caráter, mesma pessoa, uma bênção. Então, assim, você pode se apegar a isso, aí é problema teu, não é meu. Você pode assim, se a pessoa pecou, ela vai ter que pagar. Você pode se apegar a isso. Mas a Bíblia fala que Jesus perdoou tanto as transgressões, os pecados, as iniquidades, e tomou as enfermidades e as dores. Ele levou, a obra dele é completa. O que você não pode, o que eu acho que você não, que eu creio que você não pode viver, o que eu não posso viver é assim, eu cometi um pecado, pedi perdão para Deus, creio que Ele perdoou, e eu vou ficar esperando a consequência do meu pecado. Qualquer momento vai acontecer alguma coisa trágica para me cobrar, porque tem uma consequência. Eu, Marcos, não creio nisso. Creio sim que alguns pecados têm consequência, e Ele vai me ensinar alguma coisa, vai me deixar bem claro que é consequência do meu pecado, mas nem todos têm. Amém? Não muito amém, né? Mas vamos embora. Vamos ficar de pé, vamos orar para que Deus nos dê graça nesse dia, para que o Senhor ministre nosso coração. Pai, tudo que nós queremos, Senhor, é conhecer o Senhor. Não apenas conhecer, ó Pai, um texto da Tua Palavra, mas acima disso, muito acima disso, nós queremos, na verdade, conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, trazendo a revelação da boca do Senhor mesmo, sobre cada situação, cada experiência que nós vivemos, o nosso convívio como corpo de Cristo, para com os irmãos, para com nossos líderes. Nós queremos aprender do Senhor para vivermos uma vida digna de quem se diz filho de Deus, filhos de Deus que andam de maneira digna na Tua presença, conforme aquilo que o Senhor quer. Nos ajuda nisso, que Teu Espírito Santo que habita em nós, possa realmente nos ensinar todas as coisas, que a voz do Senhor fale conosco claramente de como nos comportar, como vivermos, como andarmos, da maneira como nos comportarmos para andarmos e abençoarmos nossos irmãos. Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortalece. Aquilo que é carne, querendo viver em nós, nós rejeitamos em nome de Jesus e queremos viver como a Tua Palavra diz, uma vida movida pelo Espírito Santo do Senhor. Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho, vivermos uma vida espiritual, no Espírito Santo de Deus. Nos ajuda contra a carne, contra demônios, nos ajuda, nos guarda,
para que sejamos corpo de Cristo e a cabeça sempre seja o Senhor, Pai. Que o Senhor comande tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe você aí, em nome de Jesus.